Fala galera, sejam bem-vindos. Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes e qualidade de software, atuando na área há mais de 13 anos. Tenho um bacharel em engenharia de software, tenho uma especialização em docência no ensino superior e um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes em inteligência artificial. E a propósito, inteligência artificial é definitivamente um dos pontos que a gente vai discutir hoje aqui muito. Beleza? Show! Vamos lá então, porque a gente precisa discutir um pouco mais sobre o ChatGPT, que é um modelo que permite que você consiga se comunicar com a máquina e ela entender o que você está falando e ainda te dar respostas coerentes como se fosse um ser humano. Um negócio fantástico. E dado que esse tipo de mecanismo hoje em dia está disponível no mercado, muitas pessoas acabam usando ela para ver o que ela pode fazer quanto à perspectiva de testes. E ela realmente faz algumas atividades de teste, faz de uma maneira muito legal. E isso desperta nas pessoas a pergunta: será que, por ela conseguir desempenhar algumas tarefas de teste, eu vou ser substituído por ela? E o papel do testador vai acabar? Tô ouvindo por aí que o papel do desenvolvedor vai acabar. Será que o papel do testador também vai acabar? Será que o ChatGPT vai acabar com a sua carreira como QA? Esse é o título da nossa aula de hoje. Beleza? Sensacional. Bom, para que a gente possa discutir sobre ChatGPT, é necessário que você entenda que existe uma empresa por detrás que criou ali alguns produtos, que são produtos basicamente voltados à inteligência artificial. E essa empresa, então, ela hoje está definitivamente aí, né, dentre das empresas mais conhecidas do mercado, por, claro, ter essa ferramenta tão popular que está aí na mente de todo mundo, né? Nas listas de discussão, em tudo está se falando do tal do ChatGPT. Então, a OpenAI é uma empresa que trabalha, então, com inteligência artificial, e essa empresa tem aí o objetivo, então, de conseguir criar programas que possam contribuir com a humanidade. Programas baseados em inteligência artificial. A missão deles, o objetivo deles é fazer com que as pessoas consigam, então, fazer o uso de inteligência artificial para conseguir resolver tarefas do seu dia com uma produtividade melhor, com uma maneira melhor de resolver e, dessa forma, conseguir, então, melhorar a vida dos seres humanos. Essa é a proposta da OpenAI. A OpenAI, ela tem alguns produtos. Dentre eles, eu destaco aqui hoje 3. São 3 produtos muito legais. O primeiro é o GPT. O GPT, basicamente, vamos pensar assim, um programa de computador, para ficar bem, como eu vou dizer assim, bem simplificado para todo mundo que estiver assistindo aqui essa aula. Pensa num programa de computador, ok? E esse programa de computador dá ao computador superpoderes. Quais superpoderes? Superpoderes de entender texto e gerar texto em formato de respostas de uma maneira coerente e relevante. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você conversar com o computador que está fazendo uso desse programa, você vai fazer uma pergunta e, com base nos conhecimentos que ele possui, ok? Ele vai te responder, mas vai te responder não como o Google responde. Por exemplo, você vai para o Google e você coloca lá assim, o que é teste de software? O Google, então, traz para você resultados de uma pesquisa, insights que mencionam essa pergunta, tá? O que é teste de software. Então, o Google vai lá e sai procurando quais são os sites ou quais são os artigos que estão lá mencionando essas duas coisas. Entendeu? Basicamente é isso que o Google faz. Então, você tem o resultado e você precisa acessar cada resultado, e a partir desse acessar dos resultados, você tem que tomar a sua decisão de quais são os melhores resultados para você. E você, ser humano, vai lá, então,
e faz um catadão, né? Vamos colocar aqui num termo mais técnico, faz um resumo de tudo aquilo que você encontrou. Muitas dessas páginas acabam sendo ignoradas por você, porque você clica uma vez e ao clicar, você entra naquela página e vê que aquele conteúdo não é relevante para você. Você não traz isso para o seu resumo. Você entra numa outra página e você vê um conteúdo relevante, você lê, entende, traz isso para o seu resumo. E você fica fazendo isso por horas. Quem nunca aí entrou numa linha de pesquisa, cara, e tipo falou, não, só vou pesquisar alguns artigos. E quando você deu por si, cara, você já estava lá, fazia horas fazendo uma pesquisa, porque você foi começou a entrar nos posts, você falou, nossa, cara, que bacana, que bacana, que bacana. E quando você foi ver, pum, passou horas. Não é assim? Pois é. No final, você então tem um resumo que responde a sua pergunta, o que é teste de software. E aí, com base naquela resposta, você começa a falar para alguém te perguntar. Alguém chega e você fala, o que é teste de software? Você fala, mano, eu estudei. Vou te falar o que eu encontrei. E você começa lá a falar sobre o que você encontrou. Não é assim que funciona? O fluxo comum de uma pesquisa é assim. Com o GPT é diferente. Porque o GPT, ele tem lá dentro do conhecimento dele um monte de site também que está disponível na internet. Um monte. Tipo, muitos. E quando eu falo site, eu não estou falando só do endereço. Estou falando das páginas, dos conteúdos que tem lá. Esses conteúdos podem ser artigos, podem ser livros abertos, podem ser artigos abertos. Estou falando de abertos porque tem coisa que você tem que pagar para pegar. O GPT não consegue pegar essas informações, a não ser que, sei lá, uma universidade dê a ele, o autor dê a ele. Tá entendendo? Então, ele pega o conhecimento público. Pegou? Entende? E aí, quando você faz a pergunta para o GPT, ele pega a sua pergunta. E essa que é a mágica. Ele entende a sua pergunta. Não é simplesmente pegar a sua pergunta e fazer pesquisa. Não, ele entende o que você quis dizer. Não é maravilhoso isso? Isso é um negócio muito louco, cara. Eu até falei isso dias atrás. Eu falei assim, cara, o mais legal de tudo é que a gente está pela primeira vez, né, saindo lá dos livros de ficção ou dos filmes, onde a gente via humanos conversando com o computador, né? E a gente está vendo isso na prática agora. Isso é legal, é muito legal na real, né? Então, ele pegou, entendeu. E por entender, ele tem uma base de dados lá atrás dele, um conhecimento. Ele consulta a base de conhecimento dele e começa a te responder. Então, não precisou você ir lá e fazer aquela pesquisa. Ele foi lá e fez a pesquisa do jeitinho dele e te traz a resposta. E nessa resposta, a resposta não vem assim, sabe, mecânica. A resposta vem, como, né, eu disse aqui no slide, de maneira coerente e relevante. Coerente e relevante. Ou seja, como se um ser humano estivesse te respondendo. E ele é tão inteligente que ele tem até histórico. Então, ele consegue guardar histórico das coisas. Então, se você foi lá e perguntou assim, o que é teste de software? Ele te respondeu? Você pode falar assim, agora, melhore a resposta anterior, deixando ela num tom mais informal. Então, se ele te respondeu, teste de software é um processo de observação, exploração e experimentação, de modo a identificar riscos em um produto de software, você fala, coloca de maneira mais informal. Aí ele fala, é você navegar no software e conseguir observar e trazer informações sobre o que você achou, vírgula, mano. Estão entendendo? Ele é tão inteligente que ele consegue pegar o histórico e modificar aquilo. Você pode falar assim, liste para mim 3 países onde eu possa ver a aurora boreal. Ele fala, país 1, pá. País 2, tum. País 3, opa, não tem país 3, tem só 2 países. Eu nem tô falando aqui se isso realmente acontece, se realmente são só 2 países, tá bom? Só tô dando um exemplo. Ele fala, não encontrei 3 países, encontrei 2 apenas. Aqui estão eles. E aí, depois de falar aqui estão eles, você fala assim, ah, legal, tem 2 países. Aí você fala assim, ó, e quais são os melhores passeios para fazer nesses países? Ele fala, claro,
entendi sua pergunta. Os melhores passeios são... Aí ele coloca o nome do país 1 e embaixo uma lista com vários passeios. Outro país e outra lista com vários passeios. E você fala assim, nossa, Júlio, que legal, cara. Mas como que será que é isso? Será que alguém programou ele para ele responder apenas em listas, desse jeito que você está perguntando? Eu, Júlio, eu tenho que fazer as mesmas perguntas que você? Não. Porque ele entende a sua pergunta e então ele te dá a resposta de maneira coerente. Então tem um monte de pergunta que nunca foi feita, mas se você fizer, ele vai saber te responder. Entenderam? Ele também tem um monte de coisa assim, tipo, tem coisas que eu não posso te responder. Por exemplo, se você fala, você pode criar uma mentira sobre a morte de um presidente, por exemplo? Aí ele fala assim, eu não posso contar mentiras. E aí encerra a conversa, entenderam? Então, tipo, também foi programado de modo a ter alguns valores. É isso que eu quero dizer para vocês. A gente já gastou muito tempo aqui, mas era só para que você pudesse entender mais ou menos em qual estado que isso está. Porque é um negócio realmente impressionante. Vamos seguir. Codex. O que o Codex faz? O Codex, você faz um pedido para ele, uma requisição para ele, ele entende o que você perguntou, ou seja, ele entende seu texto. E aí, ele cria código-fonte com base naquilo que você pediu. Então, você fala assim, vou dar um exemplo para vocês da última vez que eu usei isso, tá bom? Eu falei assim, gere um código em Python que possua um exemplo no qual uma variável está sendo atribuída com um valor com um valor inteiro e depois existe um condicional que verifica se esse valor inteiro é maior que 5. Enter. Sabe o que ela faz? Ela fala, tudo bem. Entendi que você quer uma variável recebendo um valor inteiro e depois você quer que exista uma condicional que verifique se o valor é maior do que 5. E ele começa a escrevê-la para você. Entenderam? Codex é isso. É sobre, sabe, o código. Só que o que acontece? O GPT e o Codex, eles são da mesma empresa. Então, quando você pergunta para ChatGPT, por exemplo, quando você pede para a ChatGPT para ela fazer isso, ela faz também. Mesmo sendo lá apenas aquela, né, tendo aquele objetivo dela de entender o que você fala e de gerar texto coerente para você. Mas ainda assim ela gera. Então, lá no meio da resposta, ela cria código para você. Ok? E o DALL-E? O DALL-E, ele entende o que você está pedindo e gera uma imagem para você. Então você fala assim, DALL-E, gere para mim uma foto que contenha 3 mandalorianos. Tem aqui o mandaloriano aqui, ó. 3 mandalorianos com cores diferentes, perdidos no meio do gelo, fugindo de um dragão. Bum! Aperta lá o enviar e ela sai criando lá a mágica dela aí e gera para você uma imagem com 3 mandalorianos, eles são coloridos, tem um dragão correndo e eles estão no meio do gelo. Entendeu? Esse é o DALL-E. Diferente do Codex, quando você vai lá no GPT e fala assim, crie para mim essa imagem, ele fala, eu não sou capaz de fazer isso. Eu faço processamento de linguagem natural, não crio imagens. Então, você percebe ali que existem algumas integrações entre eles, mas não há uma integração total entre todos os produtos. Beleza? Ótimo. Nesse momento, o que você precisa ter entendido é que existe uma empresa chamada OpenAI, que ela tem produtos, cada produto tem um estilo diferente, um objetivo diferente, e que o produto da vez que a gente está falando aqui agora é o GPT, e também um pouquinho sobre Codex, vocês vão ver, para que isso possa acontecer, ele possa então, né, gerar para a gente aí respostas coerentes com base naquela pergunta que foi realizada. Beleza? Resuminho da nossa primeira parte aqui. Vamos seguir. Vamos seguir, porque, como eu disse para vocês, a gente vai falar sobre o GPT hoje. O que é o ChatGPT?
O ChatGPT é uma tecnologia que ajuda o computador a entender, então, a linguagem. Beleza? Ela pode ler um montão de texto e depois escrever algo legal que faça sentido, como se fosse uma pessoa mesmo. Gostou dessa descrição aqui? Gostou? Beleza. Essa descrição foi criada pela própria ChatGPT. Eu perguntei para ela, ChatGPT, me fala aí, jovem. O que é você? E ela falou nas linguagens técnicas. Eu falei assim, fale isso de maneira informal. Ela falou desse jeito aqui, vou repetir para você. Essa é uma tecnologia que ajuda o computador a entender a linguagem. Ela pode ler um monte de texto e depois escrever algo legal que faz sentido, como se fosse uma pessoa mesmo. Isso é o que ela disse para mim de uma maneira mais informal. Ok? Então, basicamente, esse é o ChatGPT. Só que o que acontece? O GPT e o ChatGPT, ele tem uma diferença. O GPT é o produto da OpenAI. O ChatGPT é um site que a OpenAI criou para que você, ser humaninho, possa ir lá e digitar lá e conversar. Ok? Basicamente assim que funciona. Recentemente a gente tem aí, né, APIs do ChatGPT disponíveis. Então você não precisa ir lá no site do ChatGPT. Você pode interagir com as APIs deles. Ok? E para quem é novo aqui e não sabe o que é API, é como se fosse o ChatGPT sem rosto, em que você pode escrever um código em linguagem de programação, se comunicando com ele, enviando informações e trocando informações. O que dá para a gente, desenvolvedor, um mar de possibilidades. Você pode criar um software que faz uso do ChatGPT por detrás das minhas atividades. Vou dar um exemplo para vocês bem básico. Eu, Júlio, tenho um software de perguntas e respostas. Todo mundo vai lá, faz pergunta, faz resposta, pergunta, faz resposta. E aí, quando você faz uma pergunta esperando que um ser humano responda, eu posso fazer com que esse software bata lá no ChatGPT, traga uma resposta e eu diga para você. E o meu software diga para você, olha, eu sei que você fez essa pergunta esperando um ser humano responder, mas isso daqui é o que o ChatGPT trouxe para você, é o suficiente? Você fala, não estou sentindo ainda, sabe, satisfeito com isso. Não estou. Então, o que acontece? Ele fala, então vou postar a mensagem e vamos esperar um ser humano responder. Eu, Júlio, posso criar um software assim, porque existem essas APIs que eu poderia fazer essa conexão entre o meu software e o software deles. Entendeu? Então, uma API permite que você faça essa conexão entre as coisas. Por que eu estou contando esse monte de outras coisas aqui para vocês? Só para ir já despertando as ideias, assim, você já, sabe, já entrar no ritmo de como é que as coisas estão funcionando atualmente. Quando você entrou aqui, provavelmente você pensou assim, o Júlio já vai entrar aqui num ponto e vai falar que o ChatGPT não funciona, ou o Júlio vai entrar num ponto e vai falar que o ChatGPT funciona, mas antes de entender, você tem que entender o contexto. Entendeu? Entender o contexto te ajuda a ter mais ideias. Gostou disso? Legal, né? Então, hoje em dia, por exemplo, tem gente que testa o GPT. E tem gente que testa softwares que faz uso do GPT. Tem gente que testa o ChatGPT. E tem gente que testa um software que faz uso de alguma forma do ChatGPT. Entenderam? Então, hoje existe um monte de possibilidades para você quanto à perspectiva de qualidade. Hoje mesmo, eu tenho um grupo de alguns alunos que são muito próximos a mim, assim. E a gente estava lá no grupo e aí um dos integrantes mandou um artigo, uma notícia para mim, falando assim, erro no ChatGPT expõe, acho que quase 2% dos dados de mais ou menos 2% dos usuários premium, os que pagam para estar lá. E o bug era um bug assim. Todas as vezes que você está no ChatGPT que você digita uma pesquisa, salva um histórico. E aí, esse histórico o histórico do José estava sendo apresentado para Maria. É um bug no ChatGPT. O que eu quero deixar mais aqui também para vocês, mais um negócio importante. Pode ser o software mais inteligente do mundo, cara. Ainda é software. Lembre-se disso.
pode existir o software mais inteligente do mundo. Ainda é um software. Ainda existiu alguém ali por detrás que precisou dar informações, dar instruções, codificar, sabe? Montar algo. E mais ainda, mais importante, por mais que exista um software que é extremamente inteligente, por detrás dele ainda existe um ser humano para ficar observando e dizendo se ele está fazendo as coisas direito ou não. Por mais que exista um software super inteligente, por detrás dele ainda existe um ser humano para observar se os seus resultados fazem ou não sentido. Seja esse ser humano um usuário final, que vai testar isso em produção, ou um profissional da área de testes de software que vai analisar para saber se isso funciona da forma como deveria funcionar. Lembrem-se disso. Isso é a coisa mais importante que vocês têm que aprender hoje aqui dentro dessa nossa conversa, tá bom? Vamos continuar navegando nesse mundo aqui de ChatGPT. Como que acontece a magia do ChatGPT? O que acontece por detrás? Ele é denominado como uma rede neural para processamento de linguagem natural. Uma rede neural, falando sobre perspectiva técnica, é o seguinte. Antes de pensar em rede neural, pensa em um neurônio, ok? O que é um neurônio? Um neurônio é um pedaço... Falando de software, claro, tá? Eu não estou falando aqui de biologia, tá bom? Estou falando de software. Um neurônio... Inclusive, deixa eu voltar aqui um ponto atrás para ficar mais preciso para vocês. Existem muitos fatores que acontecem na natureza que são imitados por engenheiros de software, querendo fazer com que as mesmas soluções que a natureza deu possam ajudar eles a resolver problemas de software também, né? Então, um ser humano super inteligente foi lá e falou assim, caraca, tem os neurônios. E cada neurônio ele tem um objetivo. Ele ajuda meu cérebro a tomar certas decisões. Legal, vou codificar um neurônio. Ele criou um pedaço de software denominado neurônio. Se depois vocês procurarem por neurônio software, vocês vão encontrar, tem uma arquitetura. E a arquitetura, assim, colocando de uma maneira bem simplória, é um pedaço de software que recebe alguns atributos de entrada, dentre eles, valores e pesos. Então, ele pega esses valores e pesos, ele processa essas informações segundo alguns critérios, e aí, com base nesses critérios, ele te fala assim, com base nesses dados que você me passou, vou responder verdade. Você fala assim, não. Você errou. Porque com esses dados que eu informei, na verdade era para você dizer falso. Então o que você faz? Você começa a treinar esse neurônio. Então você vai lá e fala assim, vou reduzir os pesos. Lembra que eu falei que tem pesos e valores? Vou reduzir os pesos. Aí você vai lá, passa valores com novos pesos. E aí ele processa tudo aquilo de novo e fala, verdade. Aí você fala, parabéns, jovem. Isso aí, cara. Acertou, neurônio. Acertou, miserável. Aí você vai lá e passa outros dados. E outros pesos. Você fala, e aqueles mesmos pesos. E você fala, processa aí, neurônio. O neurônio processa, ele fala, verdade. Você fala, parabéns. É isso mesmo, era para ser parabéns, era para ser verdadeiro. Aí você vai lá e manda outros dados com os mesmos pesos. E aí, ele fala, falso. Você fala, errou. Você errou. Era para ser verdadeiro. Então, quando ele erra, você vai lá e ajusta os pesos de novo. Passa outros dados e vê se ele está funcionando. E fica fazendo isso. Quando você percebe que você já treinou bem ele e que ele está respondendo mais certo do que errado, porque nem sempre ele responde certo, mais certo do que errado, então quer dizer que ele já está treinado. Você vai testar. Então, quando você vai testar, você fornece novos dados que nunca foram usados e vê se ele tem ali uma acurácia na forma de responder aquilo, que é uma acurácia aceitável. Olha que coisa maravilhosa, entendeu? Então ele fala, olha, eu passei 100 informações para ele e ele conseguiu acertar 70% delas. Você fala, não, foi bom, cara. 70% é bom. Então aqueles pesos foram configurados corretamente. Não é maravilhoso esse negócio de neurônio? Você fala, nossa, Júlio, eu adorei esse negócio de neurônio, mano, eu vou começar a estudar sobre neurônio amanhã. Calma. Porque o neurônio é só um.
Uma rede neural, ela é composta por teias de diversos neurônios. Um monte de neurônio que funcionam em conjunto. Então você vai lá e coloca, né, você monta a estrutura da rede neural com diversas configurações de pesos diferentes, neurônios diferentes, formas. Lembra que eu falei que existe uma forma de processamento lá dentro dele? Com várias formas de processamento diferentes e combina tudo isso daqui de modo que quando você entre com o valor, ele passe por dentro dessas teias todas de redes neurais e no final fala para você se deu verdadeiro ou falso segundo aquilo que você esperava. Isso é uma rede neural. E tem um monte de tipo de rede neural. É um negócio muito, assim, sabe, grande. Certo? É que quando você tem um neurônio, ele toma decisões simplórias. Quando você tem uma rede neural, ele toma decisões mais complexas. Mano, a magia por detrás do ChatGPT são redes neurais super complexas. Treinadas de uma maneira muito, mas muito, como vou dizer assim, complexa. Para poder fazer isso que ele faz, com a rede neural lá por detrás, que foi configurada e treinada muito bem. Testada e treinada muito bem. Entendeu? Não é legal isso? É um assunto muito bacana, né? Pois é. Aí o que acontece? Então, ele é uma arquitetura de rede neural que foi criada para processar a linguagem natural. Para processar a linguagem natural. E aí, então, tem uma máquina, né, lá por detrás, com diversos algoritmos, diversos métodos e etc., para conseguir, então, ser capaz de receber as suas informações, traduzir, ele traduz. Você pode falar com ele, por exemplo, em português e em inglês, ele vai responder para você. Ele traduz quase que em tempo real, né, a sua requisição. E aí, com base em tudo isso, ele consegue analisar sentimento, analisar o que você pediu, o que você falou, entender seu texto e gerar texto coerente. É isso que acontece. É isso que ele faz. Beleza? Beleza, Júlio, entendi então. Vamos seguir. É necessário que você entenda também onde que ele baseia, onde ele fundamenta as respostas dele. Ele fundamenta as respostas dele através de dados que ele possui, que ele tem dentro do seu armazenamento, e esses dados, basicamente, são dados que foram obtidos de informações contidas na internet, de livros, artigos científicos, dentre outras diversas informações. Diferente de um ser humano que fez uma pesquisa, o ChatGPT, na sua resposta, ele traz apenas a resposta. Ele não fala, essa daqui é a resposta fundamentada nessas fontes aqui. Ele não fala isso. Ele fala, essa daqui é a resposta. Tenta lembrar da última pessoa que trouxe para vocês algumas informações e que você falou assim, da onde que vem a fundamentação teórica do que, né, você me disse? A pessoa falou assim, não, vem da minha cabeça. Ou, isso que eu acho. Essa é a minha opinião. Você já passou por isso? Né? Você chega na pessoa e fala assim, cara, o que é? Não, é a minha opinião, isso eu acho. Né? Ou pior ainda, às vezes a pessoa afirma para você que é alguma coisa, você fala assim, esse microfone aqui, que cor que ele é? A pessoa fala, é verde. Você fala, não, é preto. Ele fala, é verde. Você não tá vendo? É verde, cara. Você fala, caraca, velho, será que é um verde? Eu não sabia. Você fala, mas como você está identificando que isso é verde? Ele fala, cara, eu sei, é da minha cabeça, cara. Eu acho que é isso e já é. Entendeu? O ChatGPT, por enquanto, ele faz isso. Ele não te fala quais são as fontes, entendeu? O que ele colocou lá, você tem que ser suficientemente inteligente, conhecedor do que ela está te respondendo, para que você possa julgar se é verdadeiro ou não. Entendeu? Muitas vezes ela até afirma para você. Ela fala assim, isso é verde. E assim, ele fala assim, para você identificar que alguma coisa é verde, você faz isso. E isso garante que é verde. Se você é um bom, né, uma pessoa que compreende sobre como é que identifica cores, você lê aquilo que está escrito, você fala, tá errado, jovem. Não é isso não. Mesma coisa para mim, eu falei lá para ela, cria aí um código Python aí, que faça isso. Se ela escrevesse qualquer linhazinha errada, eu ia falar, tá errado.
Mas uma pessoa que não tem o conhecimento profundo sobre aquilo, puxa, ela é engambelada na hora, cara. Entendeu? Lembre-se, a ChatGPT não foi criada para contar mentira, ela foi criada para contar verdades. Lembra do que eu falei para vocês que ela tem alguns fundamentos, né? O fundamento é a verdade, só que é um software baseado em conhecimento. Se tem lá um conhecimento que ela usou e que esse conhecimento foi um conhecimento incorreto, um conhecimento errôneo, ela vai te trazer respostas errôneas. Entendeu? Por quê? Porque ela se fundamenta naquele conhecimento. Pensa lá, milhões e milhões de artigos ou fontes ou documentos. A pessoa que está alimentando ela, você acha que ela vai lá e fica revisando um por um para saber se vale a pena ou não entrar? Ou julga se um é melhor que o outro? Ou diz que... Sabe quando você tem dois pesquisadores? Um fala que o céu... Um fala que a Terra é redonda, o outro fala que a Terra é quadrada? Sabe? Tipo, duas pessoas falando coisas diferentes. Ela não vai ficar julgando entre um e outro. Ela vai jogar os dois lá dentro da base dela. E vai aprender com aquilo. Entendeu? Né? Então ela vai pegar isso. Ela não faz isso de propósito. Ela não fala, cara, eu vou contar mentira. Não, ela pega as informações. E a informação que entrou é a informação que ela vai usar para você como sendo resposta. E ela fala de uma maneira coerente e que faz sentido, cara. Tipo, você ouve o negócio e fala, maluco, ela tá contando a verdade. Aí você vai lá e copia o texto, cola lá onde você quer falar, ou pega aquele texto e fala sobre o texto. Acabou, cara. É o momento que você está falando uma coisa errônea. Então, qual que é o princípio básico? Você tem que conhecer profundamente sobre o que ela te responde, para que você seja capaz de julgar se aquilo faz ou não sentido. Vou repetir. É extremamente importante isso para você. Se você perguntou alguma coisa para ela e você não sabe julgar se isso é verdade ou mentira, você se lascou, cara. Porque você vai ser induzido por ela. Eu quero falar isso para vocês agora e alcançar o maior número de pessoas possível com isso, porque isso é muito sério. Quando alguém chegar em você e te trouxer uma resposta a partir de hoje, você não sabe mais se é a resposta da pessoa ou do chat GPT. Presta atenção no que eu estou falando agora. Você também aí do YouTube, presta atenção. Você não sabe se o texto que a pessoa está lendo para você é dela ou se ela pegou do chat GPT. Você não sabe se o texto que ela te mandou é seu ou dela. Porque pode ser que ela pegou do chat GPT. Hoje em dia tem livros escritos completamente com chat GPT. E que você nunca vai saber se a pessoa não colocar lá na fonte que ela usou o chat GPT para aquilo. E pode ser que essa pessoa que está falando, ou que está mandando o texto para você, ou que está escrevendo um livro, ela nem sabe se o chat GPT estava falando a verdade. E aí a gente tem um problema. Teste de software é a mesma coisa. Se você fizer uma pergunta para o chat GPT, por mais que seja a pergunta certa, e você não souber julgar o resultado, esquece, cara. Entendeu? Porque o conhecimento que ela te traz, você não sabe se é o conhecimento correto. Agora, se você é um testador profissional, se você é um QA profissional, você já leu sobre... Por exemplo, deixa eu pegar uma coisa aqui para vocês. Aqui, por exemplo, ó. Esse daqui é um livro de 1979. É o livro do Glenn Myers. Um livro que é referência assim, para a área de teste de software. É um livro pago. Não é um livro público. ChatGPT tem acesso a ele? Talvez. Talvez a empresa OpenAI conseguiu ter acesso a uma versão dele para alimentar a rede neural. Talvez não. Vamos dizer que sim. Ok? Você leu o livro. Você refletiu sobre o livro. Você aplicou o que estava no livro. Você entendeu. Você compreendeu. Você é um ser humano. Você tem cognição. Você tem emoção. Você tem, sabe, um monte de propriedades que um software como o ChatGPT não tem. Você entendeu isso. Você vai lá e pergunta qualquer coisa que a ChatGPT deveria saber com base no livro. Ela te responde. Se você lê e você nunca se aprofundou na sua profissão,
aquilo que ela disse vai ser verdade para você, cara. Agora, se você sabe julgar o que é o certo e o que é o errado, o ChatGPT para você é uma ferramenta que vai te ajudar muito. Por quê? Porque ao invés de você ficar lá procurando ou criando exemplos do zero, como eu falei para vocês que eu criei um exemplo com ela, criando exemplos do zero, você simplesmente vai falar, cria aí para mim. Ela vai criar, você vai julgar e vai melhorar e vai refinar e vai trazer a sua visão sobre aquilo. Se você não souber, isso vai ser apenas um texto gerado que você não sabe julgar. Entendeu? Então a gente vive num momento hoje que é um momento complexo. Sabe aquele menino que está de olho em você aí, ô gatinho? Sabe você, ô gatinho, que está aí com a garota de olho em você? Se ela mandar um texto para você, um texto, sabe, romântico, que realmente te cative, você não sabe se ela mandou ou se ela foi lá no chat GPT e falou, fala aí para mim, monta aí o chat GPT, uma declaração. Daí ela fala, eu amo aquela pessoa, ela não dá bola para mim. A gente se viu ontem à noite e foi para mim um momento muito importante da minha vida. Aí você dá um enter, ela gera um texto para você. Entendeu? Você olha o texto e fala, você acertou em cheio, ChatGPT. Você pode até falar assim, coloca um pouco mais de romance, dá uma pitadinha de novela mexicana. Ela vai lá e gera para você o texto. Você copia, pum, manda lá para a pessoa. Como que você descobre se aquele texto é texto da pessoa ou se é do ChatGPT? Sacou? Isso é algo que pode acontecer. Mas como a gente está falando do contexto de teste de software, entenda que para você que é a QA profissional, entende profundamente o seu papel, ChatGPT vai te ajudar muito. Para você que é QA e que é um QA amador, que ainda não conhece seu papel, isso vai ser para você uma bomba. Porque vai ser muito tentador para você colocar coisas lá e ela te falar, cuspir texto, e você fala, nossa, tá legal, hein? Vou copiar e vou tacar. Aí que chega um líder de testes que manja muito de testes, vai falar, tudo que você fez aqui não faz sentido. Tá faltando coisa. Ou você vai confiar completamente nela e isso vai gerar para você mais problemas do que sucesso. Entendeu? Vamos seguir. Como eu disse para vocês, ChatGPT é um Google tunadão. Beleza? Esse é um Google super tunado que vai ajudar você bastante aí dentro do seu dia a dia, se você souber profundamente, né, sobre o seu papel. E o que ela faz para contribuir com as atividades de teste de software, é impressionante. Eu quero mostrar para vocês um exemplo agora, tá bom? Eu fiz um exemplo aqui, que é eu utilizando o ChatGPT. Eu quero mostrar para vocês isso acontecendo, para você ver como é bacana, tá bom? Vou mostrar aqui. Vamos lá. Eu estou aqui falando para ela o seguinte, eu falei, o ChatGPT faz o seguinte, me diga quais são as entradas, porque cada requisito, que a gente tem ali entradas e saídas. Eu falei para ela, ô ChatGPT, me diga quais são as entradas do seguinte requisito. E eu criei um requisito. Transferências de valores podem ocorrer apenas para favorecidos previamente cadastrados. E o valor da transferência deve estar entre, eu coloquei um valor, 3 mil e 5 mil. Tá vendo? Aí eu vou dar um enter ali. Agora é ela falando, ó. Ela disse, as entradas do requisito são favorecidos previamente cadastrados. Olha só que legal, ele fala, isso significa que uma pessoa receberá a transferência e deve estar cadastrada previamente no sistema ou na lista. Beleza? Eu sempre vou dando feedback para ela, falando, ó, você fez uma coisa legal. Aí o valor da transferência, deixa eu dar um pause aqui para explicar para vocês. Porque o valor da transferência, olha o que ela falou. O valor da transferência deve estar entre 3 mil e 5 mil. Isso significa que o valor mínimo permitido da transferência é 3 mil e o valor máximo permitido é 5 mil. Qualquer valor fora dessa faixa não será permitido pela regra. Aí eu falei, legal. Na verdade, eu não falei legal. Eu falei assim, ok, agora use a partição de equivalência. Veja, partição de equivalência é uma técnica de teste que eu aprendi
sendo um testador profissional e que me ajuda a definir o que testar. Use a partição de equivalência para identificar quais combinações de testes eu deveria usar para testar esse requisito. Lembre-se, ela pega histórico. Aí ela começa a responder para mim. E ela fala, ó, a técnica de partição de equivalência é uma estratégia de teste de software que visa reduzir o número de casos de teste necessário para verificar se um requisito está funcionando corretamente. Como vocês sabem, a partição de equivalência, na verdade, é uma técnica de teste, não uma estratégia de testes. Então, aqui está mais um ponto aí para vocês que vocês precisam ficar atentos, né? Muitas vezes o que acontece é que terminologias em teste de software podem ser aplicadas de maneira errônea, ok? Lembre-se disso. Importante conhecer sobre teste de software profundamente para conseguir corrigir pequenos erros como esse. Mas olha só o que ela fala. Ela fala, favorecidos previamente cadastrados, partição válida, transferência feita para um favorecido previamente cadastrado. Partição inválida, a transferência é feita para um favorecido não cadastrado previamente. Aí ela continua. Valor da transferência. Partição válida. Transferência está dentro dos valores de 3.000 e 5.000. Partição inválida. A transferência está abaixo do valor mínimo, ou seja, menor que 3.000. Ou no valor, acima do valor máximo permitido, que é maior do que 5.000. Vamos parar aqui rapidinho para eu falar uma coisa para vocês. Pensa assim. Se eu, Júlio, não sei sobre como funciona a partição de equivalência, tudo isso daqui para mim é nada, porque eu não sei se está falando se aplicou corretamente a partição de equivalência. Nesse caso aqui, por conhecer profundamente o meu papel e conhecer como funciona essa técnica, eu posso dizer para vocês que até agora ela está indo super bem, cara. Ela conseguiu adivinhar aqui quais são as partições válidas e inválidas de maneira correta. Lembrando que o meu requisito é completamente novo. Acabei de criar. Aí ela fala, com base nessas partições, podemos identificar as seguintes combinações. E ela começa a combinar. Favorecido previamente cadastrado com valor na faixa, com valor mínimo, com valor acima do máximo. Tá vendo? Favorecido não cadastrado previamente, com um valor dentro da faixa, com valor abaixo do mínimo, com valor acima do máximo. Beleza? Agora eu vou falar mais uma coisa aqui para vocês. Existe uma outra técnica que ela usou aqui, chamada permutação. E a permutação ajuda você a identificar quais testes ou quais são as combinações necessárias. E ela conseguiu encontrar as combinações corretas e o número de testes apropriado. Porque na partição de equivalência, você identifica partições. Dentro da permutação, você combina essas partições. Ok? Você combina essas partições. Então, se a gente for falar assim de como é que se aplica a partição de equivalência, tá? Aqui dentro dessa questão da partição inválida aqui, a gente poderia dizer para ela assim, olha, você declarou como uma partição inválida, mas segundo a partição de equivalência, você teria que declarar duas partições, porque essa é a forma com que a técnica foi estruturada, entenderam? E aí, eu pego o número de partições e multiplico pelo número de... Eu pego os números a quantidade de partições de entrada e multiplico uma pelas outras para saber a quantidade de testes. 2 vezes 3 igual a 6. 6 testes são aqui escritos. Novamente, sem saber a técnica, você não conseguiria julgar se isso daqui está certo ou não. E aí ela fala, olha só, testando essas 6 combinações de teste, podemos verificar se o requisito está funcionando corretamente e garantir que todas as possibilidades foram cobertas. Pronto. Aqui a gente já tem um problema. Eu não consigo garantir que todas as possibilidades foram cobertas, por quê? Porque a partição de equivalência por si só, ela não garante todas. Entendem? Ela não garante todas. Porque eu posso ter muitas outras combinações. Vou dar uma para vocês. Eu poderia falar que o valor que eu vou informar não é um valor inteiro. Vai ser um valor
em texto, pronto, já é uma possibilidade que ela não levou em consideração. Eu poderia dizer que eu quero passar um valor booleano. Não está dentro aqui do que ela está prevendo. Só estou dando alguns exemplos que eu, como ser humano, sei que eu poderia experimentar. Ela não, ela foi estrita. Ela falou, não, já entendi que é numérico, numérico só pode isso. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, não dá para simplesmente dizer, opa, vou garantir todas. Agora, vamos pensar no gerente, gerentão, que não manja nada, nem de testes, nem de desenvolvimento, nem de nada, só sabe gerir pessoas, ok? Ele olha para isso daqui e fala, e garantir todas as possibilidades sejam cobertas. Opa, ó, agora eu já entendo sobre testes. Está escrito garantir, garantiu. Estão entendendo? Bem, vamos seguir. Porque até aqui a gente já viu muita coisa legal, certo? Esses daqui são casos de teste o quê? Alto nível. Estou passando as entradas aqui. E as entradas, né, aqui, essa entrada aqui é até baixo nível. Essa daqui já é alto nível, porque está falando valor dentro da faixa, não está falando valor. Então eu falei assim, gostaria de ter essa lista de combinações com valores reais. Com valores reais. Aí olha o que ela fez para mim. Favorecido, previamente cadastrado, mais valor dentro da faixa permitida. Favorecido cadastrado, João, valor 4.000. Favorecido cadastrado, Maria, valor 2.000. Favorecido cadastrado, José, valor 6.000. Favorecido não cadastrado, Rafael Oliveira, valor 4.500. E ela foi gerando para mim os valores baixo nível. Com base em toda essa conversa que eu estou tendo com ela, com base no histórico. E agora ela foi um pouco mais humilde, falou assim, lembre-se de que esses são apenas exemplos que você pode adaptar os valores de acordo com as suas necessidades. Além disso, certifique-se de testar outras combinações de valores dentro e fora das faixas permitidas. Beleza? E agora a gente vem para o próximo ponto. Que esse daqui também é algo que definitivamente vai ajudar muito quem conhece muito sobre o seu papel. Olha só o que eu falei. Deixa eu pular direto aqui em favor do tempo. Aqui. Eu falo para ela assim, bem, agora use as combinações com valores reais para criar testes automatizados de API REST em Python. O endpoint a ser testado é o post validar transferência. E o objeto JSON possui o atributo favorecido e valor. Para que eu pudesse escrever esse pedido aqui para ela, eu tive que saber sobre o que são APIs REST, sobre o que são testes automatizados, eu tenho que entender Python, eu tenho que entender o que é um post, eu tenho que entender que isso é um endpoint, eu tenho que entender que o post ele tem que ter um body, e que esse body tem que ter aqui, no caso, atributo e favorecido. E eu tenho que também dar contexto para ela entender que o que eu quero que ela passe para mim dentro do atributo favorecido é, na verdade, se ele é ou não cadastrado. Que ela pode entender como sendo, por exemplo, um valor booleano. Entenderam? Teve que acontecer muitas coisas aqui para que isso viesse a acontecer na real. Mas vamos ver aqui, porque daqui a pouco eu vou apertar aqui o Enter e ela vai ter que entender o que eu estou pedindo para ela e fazer aquilo que ela acredita ser, né, o esperado. Vamos ver. Estou dando aqui mais informações para ficar mais claro ainda para ela. Pronto, dei Enter. Olha só, claro, aqui está um exemplo de como você pode criar testes automatizados em API REST em Python para esse determinado endpoint. Ela começa a criar um código usando as bibliotecas Request, JSON, Unit Test, que são bibliotecas para fazer testes de unidade, requisições HTTP e lidar com o JSON. E ela começa a escrever cada um dos testes automatizados para a API REST, dado os dados que ela mesma gerou para mim, versus aquilo que
eu pedi para ela fazer, que era criar testes automatizados para isso, ok? E aí ela vem aqui e explica exatamente o que é que ela fez. Ela criou lá um método setup. Lembrando aí, a terminologia setup foi criada, não foi criada, mas foi sim documentada pela por uma autora chamada Linda, puxa, esqueci o sobrenome dela, e ela documentou como que era a estrutura de um teste automatizado padrão. E ela colocou lá que setup é um nome dado lá para aquilo que a gente está criando logo no início dos testes. Setup foi um termo usado também para quando você vai implementar em ferramentas de teste de unidade os mecanismos iniciais que vão rodar antes de um teste. Né? Então, ela criou com o mesmo nome e explicou aqui o que o método faz. Bacana, né? E aí, quando eu falo para ela que eu ainda tenho uma dúvida, eu digo, ei, me responda de maneira direta e objetiva se você é capaz de substituir um testador humano. E quando eu pergunto isso para ela, a resposta que ela me dá é, como um modelo de linguagem, eu sou capaz de gerar testes automatizados e realizar algumas tarefas, mas não posso substituir completamente um testador humano, porque eles são capazes de entender melhor o contexto de negócios, ter um raciocínio crítico mais refinado e avaliar necessidades de um usuário final. Além disso, podem identificar problemas e questões que são difíceis de serem descobertos por meio de automação. E ela é capaz de criar teste automatizado e ajudar a aumentar a eficiência da qualidade dos testes, mas ela não consegue substituir um ser humano. Eu digo para ela que agora obrigado, mas eu preciso voltar para a aula. E ela diz de nada e deseja aí para mim um bom retorno à aula. Bem, o que ela faz definitivamente é algo que é muito, mas muito bacana. Só que ela tem limitações. Quais são as limitações que ela possui? Ela não possui capacidade de observação, ela não tem intuição, ela não é capaz de fazer experimentação, não tem criatividade e não tem um julgamento próprio. Tudo que ela faz é com base no conhecimento que foi dado a ela. Ela pode responder coisas, mas ela não tem consciência. Ela se fundamenta nessas questões que foram usadas para alimentar os seus conhecimentos. Beleza? Um testador profissional, né, que vai atuar dentro de um time, ele tem todas essas características. Ele consegue observar e entender o que está acontecendo através da mera e pura observação daquilo que está acontecendo. Isso desperta nele uma série de outras atividades, né, mentais. A partir da observação, ele pode pensar em experimentar algo que não foi determinado ainda, nem foi definido, apenas para ver o que vai acontecer. Por exemplo, eu observei aqui esse software, vejo que ele tem aqui a possibilidade de digitação de um número, por exemplo. Mas quer saber? Deixa eu experimentar o que acontece se eu digitar 2 números. Deixa eu ver o que acontece se eu digitar um texto. Quer saber? Eu não vou digitar nada. Eu vou apenas abrir o teclado do Windows e vou informar os dados para esse campo a partir do teclado do Windows. Vamos ver o que acontece? Ah, quer saber? Eu não vou digitar. Eu vou copiar e colar o texto lá dentro, porque eu quero ver o que está acontecendo. Ontem eu fiz uma aula de HTML e eu descobri que eu posso imputar texto a partir do console do browser. Deixa eu ver o que vai acontecer. Eu consigo experimentar. Eu tenho intuição, eu falo, se esse campo aqui é um campo numérico, lá no passado eu lidei com 5 projetos diferentes que campos numéricos tinham problema. Eu estou com a intuição que aqui pode ter problema também. ChatGPT não tem isso. Criatividade. Eu lido com um problema, eu estou enfrentando um problema, o campo não está visível, mas com a minha criatividade eu penso, será que tem um outro jeito? Deixa eu ver.
E eu começo a fuçar, e a mexer, e a fazer, e caraca, tem um outro jeito. Conversei com o fulano de tal, ele falou que tem um jeito que ele conhece. Eu uso o jeito do fulano, porque eu consigo me comunicar com os seres humanos. Que eu consigo entender. Eu consigo julgar se faz ou não faz sentido. Tá entendendo? Ela não é capaz de interagir com seres humanos. Tem empatia, por exemplo. Não consegue. Tem um desenvolvedor que ele está no meu time, o desenvolvedor ele está passando um momento muito difícil na vida dele. Ele codificou uma coisa, cara, ele não está tão boa assim. Eu não vou chegar nele de uma maneira a agredi-lo. Vou ter empatia pelo momento que ele está passando e vou me comunicar de maneira a entender o que está acontecendo. Tem um líder que ele está muito afobado, cara, porque tem alguém fazendo super pressão nele. Em vez de eu dar uma resposta seca, premeditada, ou baseada em conhecimentos que nem são meus, eu vou entender o momento dele, vou ter empatia e vou mudar a forma com que eu me comunico. Ela não é capaz de entender o contexto. As informações dela são baseadas em dados públicos. Essa questão que eu escrevi um requisito nela, você que trabalha para uma empresa não vai escrever um requisito nela, sabe por quê? Porque você não sabe que fim que vai ter esse dado que você acabou de inserir. Já pensou se insere lá um requisito? E esse requisito é privado? Você não poderia falar para contar para alguém daquele requisito? Se assinou um NDA e você não pode compartilhar com ninguém aquele requisito? Já daria problema. Até processo para você. Você poderia ser preso. Entendeu? Ela não consegue compreender o seu contexto, então ela sempre vai te dar respostas genéricas com base nos dados que são públicos. Ela tem acesso apenas a essas informações públicas. Ela não consegue tomar decisões com base nas suas próprias emoções, nos seus valores, nas suas crenças. Até é possível programar alguns deles, como, por exemplo, essa questão de não mentir, entendeu? Então, se ela vê a palavra mentir, ela já bloqueia você, porque alguém programou aquilo, mas não é uma consciência dela, que ela deve ou não mentir, que ela deve ou não enganar, que ela deve ou não, sabe? Quais são os valores e as crenças que ela tem. Ela não consegue simular essa situação de um ser humano. Não possui acesso ao histórico de interações humanas e situações passadas relacionadas ao mundo não digital. Tudo que é digital e que está público, ela pode até ter acesso. Mas tudo que é não digital e que está no seu mundinho aí, você participou de uma reunião, não tinha nenhum tipo de celular ouvindo o que vocês estavam falando. Eu sei que é muito difícil isso acontecer hoje em dia, mas vamos levar esse exemplo hipotético, né? Você está conversando, não tem nenhum celular copiando ali suas informações e colocando publicamente alguma nuvem secreta. Ela não vai saber o que estava acontecendo. A não ser que você impute essas informações lá dentro. E que você abra para ela a possibilidade dela enxergar tudo que a sua empresa tem. Mesmo correndo o risco de acontecer como aconteceu aí esse bug dias atrás, dela expondo dados de usuários. Estão entendendo? A questão de risco para a organização é um problema também. Ela também não possui acesso a situações vividas exclusivamente por você, QA. Cara, você viveu tanta coisa, tanta experiência ruim em software que te leva a ter ideias e criatividade, intuição, experimentação e observação de coisas que talvez ela nunca saberá. Você é alguém que não pode ser substituído por ela. Conhecimentos que são requeridos para você, para que você possa operar o ChatGPT sem gerar um problema gigantesco para o seu dia a dia. Ser capaz de reconhecer as respostas dela e julgar se fazem ou não sentido, se são ou não verdadeiras, se cabem ou não no contexto do projeto. Você tem que saber isso. Não adianta simplesmente você ir lá perguntar e falar, ChatGPT falou para mim. Não é assim, certo? A ChatGPT te trouxe uma resposta, você julgou, viu que é verídica, viu que faz sentido, viu que cabe no contexto. Aí sim. Senão, não. Então, se você não tem essa capacidade de fazer esse julgamento, nem entra no rolê, entendeu? Então, dica número 1. Dica número 2. Você tem que ser capaz de identificar quais técnicas e estratégias que ela usou. Se ela te der uma resposta, você falou assim, ChatGPT, cria para mim a estratégia de testes para uma tela de login.
porque é, né, um conhecimento, sei lá, público. Ela gera. Você olha para aquilo e fala, ChatGPT está incompleto. Está incompleto, está ambíguo, tem coisas aqui que não servem para o meu contexto, tem coisas que você disse aqui que não fazem o menor sentido, mas tem coisas que você disse aqui que fazem sentido. Vou usar isso. Sabe o que eu diria para você? Se você tá seguindo todas essas dicas que eu estou dando aqui para você de o que você precisa saber antes de você usar o ChatGPT com sucesso, eu diria para você assim, usa ela como um rascunho. Porque, cara, o que ela pôr ali não quer dizer que o que ela respondeu que tá certo. Você vai ter que saber julgar aquilo. Entendeu? Vai ter que saber julgar aquilo. Eu já ouvi uma frase, e infelizmente eu não sei quem é o autor, mas as pessoas que souberem usar essas ferramentas como essa, usar bem, elas vão conseguir ter muito sucesso, cara. Pessoas que usam mal, vai se lascar. Porque, tipo assim, ó, vocês viram hoje uma demonstração da ferramenta, não viram? Foi legal? Puxa, Júlio, foi super legal. Gostei, cara, achei interessante. Você pode chegar amanhã na sua empresa e fazer exatamente a mesma coisa. Presta atenção nisso. Amanhã você pode chegar na sua empresa e fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz. E ela vai te trazer respostas com base na sua primeira pergunta inicial. A pergunta é, a resposta vai estar certa? Você não sabe. A não ser que você conheça profundamente seu papel, senão você não vai saber. Ela vai te trazer um negócio e vai falar assim, o Júlio fez assim. Não. Não adianta falar o Júlio fez assim. Porque pode ser que ela trouxe respostas baseadas em outros conceitos, em outros contextos, e você não vai saber. Então não adianta falar que o Júlio fez. Porque a pergunta que eu fiz para ela pode ser uma pergunta que você faz da mesma maneira. Ela pode responder diferente. E se você não souber avaliar a sua resposta, você não vai conseguir ter resultados factíveis, positivos, entendeu? Então não basta simplesmente perguntar. Tem que perguntar e tem que saber o que é o negócio, se ela está fazendo certo ou não. Você tem que pensar assim, sabe o que ela faz? Ela não te dá a resposta de tudo. Ela acelera o que você teria que fazer na mão. Quando eu falei para ela assim, tá aqui o requisito, identifica as entradas. Eu teria que identificar as entradas na mão. Identifica os valores. Eu teria que criar os valores na mão. Cria os testes para mim no Python. Eu teria que criar o teste na mão. Eu não queria fazer isso. Eu pedi para ela fazer, mas eu sou capaz de olhar para aquilo e falar, se eu, Júlio, fosse fazer, eu faria desse jeito. Se você olhou para uma resposta do ChatGPT e você não for capaz de dizer, eu, Júlio, ou eu, seu nome, faria desse jeito, tem algum problema. Entendeu? Ou pegar aquele resultado e começar a destrinchar ele para que ele fosse melhor, para que ele fosse mais completo. Porque na maioria das vezes ela vai te trazer respostas incompletas. Vou falar para você 2 exemplos. Eu falei para ela assim, ChatGPT, Júlio de Lima criou uma heurística chamada Alterface. Me diz o que o Alterface é. Ou me explica o Alterface. Ela começou a explicar. Só que ela explicou o Alterface como uma heurística de 7 princípios. Tem 9. Ela explicou os princípios e nenhum dos princípios que ela explicou eram realmente os princípios da minha heurística. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Talvez ela não pegou direito a ideia. Ela leu o conteúdo, não entendeu direito e começou a me falar coisas erradas. Estão erradas, cara. Os princípios que ela trouxe estão errados. E se você foi lá e pegou, sem conhecer os princípios do Alterface, você se lascou. Você está falando coisas por aí que você não sabe. Está propagando coisas incorretas. Você precisa conhecer profundamente o seu papel. Até para usar ferramenta como essa aqui, você tem que conhecer profundamente o seu papel. Porque senão a resposta dela, qualquer coisa que ela falar, vai ser certo para você. Não dá certo assim. Vou falar sobre mim. Esses dias atrás eu falei assim, ChatGPT, dá uma analisada aqui nesse documento e me fala. Tem acessibilidade? Aí ela falou assim, não, por causa desses problemas aqui. E ela me mostrou os problemas. Eu peguei os problemas que ela reportou, fui olhar para uma ferramenta específica de medir acessibilidade e algumas coisas não estavam batendo. Eu, Júlio, não tive a possibilidade de julgar, mas tinha uma ferramenta que me ajudava a julgar, porque eu não sou especialista em acessibilidade. Eu poderia submeter aquilo a um amigo meu que é muito bom em acessibilidade, Bruno Pulis. E ele poderia me ajudar, mas eu não era capaz. Eu não posso assumir que está certo. Eu tenho que verificar se está certo.
Entenderam? Então, o fator aqui é responsabilidade. Você tem que usar com responsabilidade isso. Você tem que ser capaz de identificar as boas e más práticas em cada uma das abordagens, tá bom? Bem, vamos lá. A gente vai seguir aqui. Ser capaz de identificar boas e más práticas em cada abordagem ou documento proposto pela heurística, ou pela ferramenta. Você tem que saber se o que ela falou é uma boa ou uma prática. Entendeu? Porque pode ser que ela te dê más práticas, pode ser que ela te dê boas práticas. Você precisa saber disso também. 4. Ser capaz de complementar os resultados obtidos de modo a ter melhor eficiência na sua estratégia. Você tem que complementar muitas vezes, ser capaz de complementar o que ela está falando. E para ser capaz de complementar, tem que entender o seu papel. Ser capaz de ponderar o impacto positivo ou negativo do que ela fala. Você não pode simplesmente pegar o que ela fala e sair colocando. Você tem que falar, isso que ela falou tem isso de prós, tem isso de contras. Tem que ter isso também. Ter pensamento crítico, ok? Pensamento crítico é o seguinte, é quando você é capaz de ver algo, ou entender, ou compreender algo, ou absorver algo e julgar se aquilo faz ou não sentido. Saber estruturar perguntas de modo a extrair melhores resultados. Eu fiz perguntas ou pedidos para ela e foram pedidos bem estruturados. Por isso, ela conseguiu trazer resultados que são resultados factíveis. Ok? Vamos lá, então. ChatGPT vai acabar com a carreira do QA? Minha resposta para isso é não. E um não gigante. Por todos esses diversos motivos que a gente viu aqui hoje, eu posso dizer para vocês com certeza, não vai. Mas não vai se você se preparar profundamente, de modo que você consiga entender com clareza o que é o seu papel e como é que essa compreensão do seu papel vai fazer com que você consiga julgar respostas ou recomendações de qualquer tipo de inteligência artificial que venha surgir agora em diante. É a mesma coisa de quando você está comprando produtos numa loja, você está na Amazon, está lá comprando, ela traz para você recomendações de produto que ela acha que você acha que são bons. Você fala o quê? Você está enganada. Você errou. Volta lá, por exemplo, do neurônio. Você deu entradas, ela processou e te trouxe respostas. Você julga se está certo ou não. Se não tem ninguém para julgar, tem um problema aí. Beleza? Resumão. ChatGPT é o quê? Um Google tunadão. Ele pode contribuir muito para o processo de teste de software, definitivamente. A gente viu isso hoje. Mas não é capaz de conseguir substituir um QA profissional. Agora é a hora de você interagir. Curtiu esse vídeo? Clica aí no botão curtir. Está gostando do conteúdo do canal? Inscreva-se. Se você quer realmente contribuir para o canal, deixa um comentário falando o que você achou, a sua reflexão sobre isso. Porque quando você comenta e quando você curte, o algoritmo do YouTube, ele entende que, puxa, isso é relevante para você. Mesma coisa para o Instagram. Então, interaja para mostrar para o algoritmo que realmente é um conteúdo relevante. Beleza? Então, faça isso aí para você ajudar o canal também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.